Então, vamos começar a nossa aula na nossa postura meditativa, porque a gente vai fazer a nossa respiração em 4 tempos, que nada mais é que um momento meditativo. Então, postura, as pernas em ângulo de 90 graus, não pode estar esticada demais, nem encolhida demais, tá? Postura, coluna reta, né? É para o oxigênio ter como entrar nos pulmões. Vamos tomar consciência do ambiente, né? Respirar fundo, né? Abrir as costelas, sentir que o ar está entrando, está saindo. Procura respirar fundo. Quando nós fazemos esse movimento e prestamos atenção, nós já estamos entrando no aqui e agora, tá? Isso é automático. Respirar e prestando atenção na respiração é envolvimento com aqui e agora. Então, inspira, expira no seu tempo, tá? A gente não está fazendo ainda a respiração em 4 tempos. Eu acho importante esse momento da respiração, que é para aterrar você no presente, tá bom? Então, vamos lá. Inspira, segura. Expira, soltando os ombros. Segura a respiração. Inspira, prende. Expira, soltando os ombros. Prende. Inspira, prende. Expira, soltando os ombros. Prende. Inspira, prende. Expira, soltando os ombros. Prende. E agora respira normalmente, esticando os braços para um lado, para o outro, espreguiçando, tomando consciência do alongamento que você está fazendo, né? Quando a gente faz isso, a gente modula o cortisol, né? Baixa um pouquinho o cortisol, diminui o estresse, a ansiedade, o nervoso, e essa respiração, esse exercício, que leva no máximo 4 a 5 minutos, ele tem um benefício que vocês não têm noção, tá? Então, 4 vezes ao dia, você conseguindo fazer de manhã, no meio da manhã, à tarde e à noite, nossa, você já vai estar fazendo um benefício maravilhoso para o seu corpo, e é de graça, tá? Quando você faz esse tipo de exercício, você está em estado meditativo. Então, a gente, às vezes, acha assim, dificílimo meditar, acha que não vai conseguir, etc, 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 porque a gente acha que meditar é ficar 30 minutos parado sem fazer nada. E, às vezes, a gente não tem nem 5 minutos de virar 30, né? Então, e acha que se não fizer os 30, não vai ter o efeito. E nada. Nesses 4, 5 minutos que nós fazemos esse exercício, a gente já tem um efeito modulatório do cortisol, entendeu? E é aquilo, né, gente? É um hábito. Vai formando. Pelo menos se você fizer de manhã e no final do dia, olha a quantidade a qualidade do seu sono, né? Vai ser muito melhor do que se você não fizer. Tá? Isso só fazendo de manhã e à noite. Imagina se você conseguir fazer na metade da manhã e na metade da tarde. Aí que é o melhor dos mundos, né? Eu reconheço que às vezes não dá para fazer, porque você está trabalhando, você está dando aula, você está atendendo um cliente, ou você está atendendo a uma criança ou um idoso que você está tomando conta. Às vezes, eu reconheço que é difícil. Mas
há de se fazer um esforço, né? Então, vamos lá. A aula de hoje, dando sequência ao que a gente vem falando a respeito de hábitos, formação de hábitos, estrutura de novos hábitos, estratégias de novos hábitos. A gente vem falando disso, né? Acho que umas 3 aulas, essa eu acho que é a 4ª aula, né? Nessa sequência, e a gente entende que formar novos hábitos, retirar hábitos que não nos favorecem, é, elencar os gatilhos, as perdas, as recompensas, tudo isso custa energia. Tudo isso dá trabalho para o cérebro, para o corpo. Você tem que estar sempre fazendo exercícios da vontade, negociação de diálogo interno direto, porque você tem que trocar de hábito, porque aquele hábito não é bom, etc, etc, etc. Então, sempre a gente vai ter o quê? Gasto energético importante. Toda vez que você tem um gasto energético importante, você tem dentro do seu cérebro um mecanismo de frenagem, ou seja, para com isso. Compensação. Para com isso que você está gastando muita energia. Então, existe, assim, a sua vontade de incluir um hábito saudável, por exemplo, uma caminhada de manhã. Todo mundo sabe os benefícios de uma caminhada leve de manhã, ao ar livre. Todo mundo sabe. Mas colocar isso em prática gasta energia, porque você vai ter que se programar para fazer isso. Né? Então, olha quantas coisas você não vai ter que mobilizar para você fazer isso. Por isso que a gente vai falar hoje em persistência. Porque um dia você consegue fazer, no outro dia. Aí, talvez até nos primeiros 4 dias, 3, 4 dias eu consegui. Depois aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Aí você não faz, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a importância dessa atitude de persistência, porque a persistência ela é uma atitude, entende? E outra coisa, gente, que assim, eu preciso colocar, eu não vou falar especificamente disso hoje, mas eu já falei várias vezes, eu só vou relembrar. Você só persiste em algo que você acredita que vai dar certo. Mesmo que você não acredite piamente, mas na sua mente, nos seus sonhos, na sua fantasia, né? A sua criança interior, ela te dá esse ânimo, ela diz assim, puxa, será? Será que vai acontecer? Então você fica com aquela sensação de que assim, pode ser que dê certo, pode, então eu vou persistir. Então a persistência é uma atitude mental de uma pessoa que, primeiro, ela acha em alguma parte da mente dela, ela acredita, nem que seja um pouquinho, ela acredita, ela acha que aquilo vai funcionar para ela. Tá? Por isso que ela tende a persistir. Tá? Então, o que move a persistência é exatamente essa crença, essa credibilidade que você deu a alguém ou a alguma coisa, né, que te faz acreditar e imaginar que há a possibilidade de você conseguir êxito naquela área. Então, é por isso que você tem essa atitude de persistência. Tá? Então, por exemplo, vocês estão aqui hoje, né? Vocês 3 estão aqui hoje. Por quê? Porque vocês estão persistindo em algo que vocês acreditam que vai trazer alguma coisa, algum benefício, alguma modificação positiva na sua vida. Que foi uma frase que a Carmen falou agora de manhã e que me chamou a atenção. Ela falou assim, eu vim, porque se eu não vier, eu não consigo, vai ser pior, não sei o quê, né? Então, eu me afundo mais. Olha só que coisa interessante. Então, ela não veio porque ela estava super mega animada, acordou, hoje eu estou animada. Não, não é, porque eu não tenho café depois da aula, não tenho o encontro das amigas depois da aula, mas em algum lugar na mente ela falou assim, não, eu vou, porque se eu não for,
será pior. Então, houve a persistência. Né? Então, é uma atitude mental, tá? A persistência, ela é uma atitude mental de extrema importância. Porque hoje a gente vai falar, vai esmiuçar, vai aprofundar mais um pouquinho no que é a persistência. Tá bom? Vamos lá. Introdução feita, vem aquela pergunta, né, que eu amo. Né? A gente, quando olha para essa foto, para essa figura aí, né, o que a gente observa? Né? Que faltava muito pouco para ele conseguir ver o brilho do primeiro diamante. Né? Talvez se ele desse mais uma, ele veria um brilhozinho, ele veria alguma coisa diferente. Né? E ele já tinha, olha lá, percorrido um caminho tão grande. Né? Começou cheio de gás. Pois é, e ele já estava, olha a postura dele na volta, né? A gente aprendeu sobre postura de vencimentos, né? O vencedor, ele não tem aquela postura cabisbaixa, ele não tem aquela postura para baixo, né? Ele tem aquela postura para cima, braços erguidos, que a gente já vê na pessoa de cima, né? O de cima está com os braços erguidos, está com, olha a cara dele, né? Olha o olhar dele, ele está olhando para onde? Para aquele obstáculo ali que ele está vendo. Mas ele, em algum momento, teve isso. Sim. Porque ele chegou aqui, ele só não. Mas aí. Entregou os pontos. Porque, aí está. Por que ele entregou os pontos? É sobre isso que a gente vai falar. O que na nossa mente, o que acontece com a gente que a gente desiste? Né? Que você fala assim, isso não é para mim, não. Cansaço, né? Você fala assim, isso não é para mim, não. Não, mas o cansaço, você fica cansado, mas o cansaço é uma questão de tempo. Porque parar, dar um tempo, não tem problema nenhum. Você está descansando, mas isso não significa desistência. Significa uma parada estratégica para você recuperar as energias, para você se encher de novo de energia. Isso é uma coisa. A outra é você fechar uma página, é você... Dá por encerrado. Exatamente. Que foi o que aconteceu com a segunda pessoa. Né? Quando ele pega a marreta dele, coloca nas costas e dá as costas para o objetivo, a gente percebe o quê? Que ele não vai tentar de novo. Ele desistiu. Ele desistiu. Tá? Então, a pergunta é: você se considera teimoso ou persistente? Né? E qual é a diferença entre a teimosia e a persistência? Para quem já assistiu essa aula, a gente já sabe, né? Só que aquilo, toda vez que a gente pega isso e discute, a gente está num outro nível da espiral. Então, se a gente está num outro nível da espiral, a gente tem outras expectativas, outras vivências, né? Então, olhando para você mesmo, olhando para dentro de você, o que você considera? Como que você se vê? Como uma pessoa teimosa ou como uma pessoa persistente? Aí há pessoas que vão perguntar, mas não é a mesma coisa ser teimoso e ser persistente? Não, né? Quem já está aqui estudando com a gente sabe que existe uma diferença, tá? Então, vamos lá. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Quem falou isso? Ou a quem é atribuída essa frase? Alguém lembra? Não. Albert Einstein. Exatamente, o Albert Einstein. E ele foi considerado, né? Ele é considerado como uma das mentes mais brilhantes, né? Da nossa atualidade. Ele fala que o homem tem 1% de inspiração e 99% de transpiração. Exatamente. Isso do som tinha feito bastante. Sim, porque se você não faz, se você não elabora, se você não executa, né? Então, ele fala, né? Tolice é fazer sempre do mesmo jeito e achar que vai dar resultado. Isso aí é teimosia. Né? E ele considera uma tolice. O que é tolice? É uma bobagem, uma besteira. Ele não vai sair do lugar, tá?
Por quê? Porque o resultado vai ser o mesmo. Então, às vezes, você passa anos da sua vida, né? Dias, meses, anos, fazendo as coisas do mesmo jeito, daquela mesmice, e, obviamente, que você não vai ter resultado diferente nunca, tá? Segundo o Albert Einstein, e a gente já reparou, a gente já viu que isso realmente é um fato, né? Então, a gente fala que ser persistente é quando se muda de estratégia se os resultados não são bons, mas segue com o projeto permitindo a sua evolução. Então, um exemplo aqui de uma pessoa persistente, que todo mundo conhece, né, é o Santos Dumont, né? Porque ele tentou fazer uma máquina mais pesada que o ar voar. E ele foi tentando, 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 ele tentou 14 vezes. Por isso que o nome foi 14 bis. Porque ele era bis, né? O bis é o de novo. Então foram 14 tentativas. Agora, você imagina uma pessoa, na época dele, que não existiam muitos recursos, né? Ele ficar dentro de um laboratório, enfim, de um galpão, trabalhando, que eu acredito que ele ficou trabalhando muito tempo, tentando fazer o troço Pensando lá. o que não Aí estava ele dando tentou a certo. primeira, e o pessoal, isso não vai dar certo, porque sempre tem aqueles que falam, isso não vai dar certo. Aí ele tentou a segunda. Na sétima vez, o pessoal, gente, mas esse homem ainda está tentando. Aí ele foi, tentou de novo. Quando chegou na 10ª vez, você imagina que o pessoal nem ia mais para ver. Porque Nem ia mais. ele é maluco mesmo. Ele é maluco, isso não vai acontecer, isso não vai. E ele tentou a 11ª, ele tentou a 12ª. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês: será que em todas essas vezes que ele tentou, ele não fez nenhuma correção? Claro, senão era Né? diferente. Porque quando ele tentou voar e o troço não voou, o que ele deve ter pensado? Poxa, Eu fiz alguma coisa alguma errada. coisa errada. Então, vou lá, vou mudar, vou tentar, vou ver o que não funcionou. Até que ele, pela 14ª vez, só tinha ele e a mulher dele ali. Porque numa dessa só fica ele e a esposa, né? Que a esposa fica ali. Então, estava ele e a mulher dele ali. E ele botou o troço para voar e o negócio voou. Você imagina a felicidade que ele vai pensar, então agora eu descobri o que estava errado, funcionou. Então, gente, um exemplo de persistência é o Santos Dumont. Numa época em que realmente as pessoas eram muito incrédulas, porque nada tinha voado até então. Hoje a gente tem muito mais recursos, mesmo tendo gênios, mas muito mais recursos. Você já viu muita coisa acontecer. Sim, A luz elétrica. hoje você já não duvida mais. Hoje você já não duvida mais. Porque exatamente, você já viu muita coisa acontecer. Né? Eu, com esse trocinho aqui, que cabe numa bolsa, eu consigo falar com uma pessoa lá no Japão. Resolver N coisas. Resolver N coisas. Como é que pode, né? Como que pode, né? É o dicionário, a gente agora... Tudo. As pessoas vão com o celular em todo lugar. Você tem o celular, tem informação. E consegue fazer coisas. E está ficando cada vez mais... A coisa está ficando cada vez mais voltada para dentro de um celular. E os celulares, esse meu é grande, mas tem celulares bem menores. Maiores também. Mas tem uns menorzinhos, né? Tem um que é dobrável, né? Tem um que é dobrável. Sabe, então... O flipper. Então, quer dizer, hoje em dia a gente se disser, esse aqui vai voar. Você quer ver o drone? Não voa. Agora, naquela época, sabe? Então, persistência, para mim, um bom exemplo de persistência seria ele. Foi sensacional. E ele não abriu mão de ir até o final. Ele foi até o final. Ele falou, eu não vou desistir. E ele era maluquinho, porque ali em Petrópolis tem a casa dele, né? Sim. Ele criou a escada, é impressionante, só porque é destro, né? Porque quem é canhoto dá uma escada, subir aquela ali. A escada não é uma escada como a gente anda, ela é uma escada só de degrau. Tem um degrau, você bota teu pé, aí do outro lado, mais em cima, você tem que andar assim. Eu digo, meu Deus do céu, Pois é.
Agora você vê. A casa dele toda planejada. Puxa o negócio, né? Eu falei, meu Deus. E é um cubículo, na época, né? Porque tem lá umas pessoas que contam a história dele, né? Ele comia, tinha uma moça que dava comida, né? Ele ia ser solteiro. Mas ele era tudo doidinho. Mas você vê uma pessoa que achou que ia inventar um avião, uma coisa que ia voar, não podia ser normal. Normal. Normalzinho que nem a Essa gente. não, Mas você Era vê, revolucionário. são os revolucionários, são os doidos que fazem, doidos entre aspas, com todo respeito, mas são esses doidinhos que revolucionam. Entendeu? E muito. A essas pessoas. Agora você vê o teimoso, olha lá. Já o teimoso é quando se insiste em métodos, teorias e atitudes, mesmo que elas não tenham trazido os resultados desejados. Ele não modifica nada. Nada, nada. Ele continua fazendo exatamente do mesmo jeito. Então, ele está batendo na mesma tecla. Ele não está fazendo análise crítica dos resultados. Porque nós já estudamos sobre sabotadores, já estudamos sobre a forma, né, analítica do cérebro. O cérebro sábio, ele também faz análise, ele também faz crítica. A diferença é que ele pondera, ele toma várias coisas em consideração ali. Já o sobrevivente, não. O cérebro sobrevivente, as únicas coisas que ele sabe pontuar são as coisas que nos colocam em risco. Entendeu? Então, o foco do cérebro sobrevivente é mapear risco. Então, tudo que oferece risco para a nossa sobrevivência, ele dá o sinal. Já o sábio, não. O sábio, ele analisa risco. Ele coloca tudo em cima de uma mesa e ele vai analisar aquilo para ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar, o que já funcionou, o que serve, o que não está servindo para aquela... A partir dali, o que ele pode mudar? O que ele pode mudar. Só que você e eu, a gente só aciona o hemisfério direito se e somente se o cortisol, a adrenalina, a dopamina estiverem moduladas. É por isso que, às vezes, a gente desiste, a gente não vai adiante com os nossos projetos, a gente vê problema, a gente vê obstáculo, a gente só vê, né? A gente não vê uma forma de transpor esses obstáculos, porque a gente não está usando a análise crítica para resolver o problema. E isso nos leva à teimosia, porque, no fundo, você vê outras pessoas conseguindo aquilo que você quer. Né? Então, você vê, fulano conseguiu, Beltrano conseguiu, não sei quem conseguiu, eu vou conseguir também. Você fica com isso, né? Eu vou conseguir. Então, você teima, porque você está tão ansioso, tão nervoso, que você não para, não raciocina, não bota as coisas em cima de uma mesa, você não toma um café, vamos tomar um café aqui, vamos conversar, você não escuta o outro, entendeu? Você fica teimando. Tá? Então, a gente precisa, gente, e por isso que eu trouxe esse conteúdo hoje. Esse conteúdo ele é importante sempre, porque a gente está sempre sendo desafiado a teimar ou a persistir. Infelizmente. Tá? Até mesmo por preguiça, você teima. Por preguiça. Você não quer pensar. Tenta de novo. Do mesmo jeito. Né? Então, às vezes, você, por falta de um toquezinho, você não consegue sentar e analisar, porque isso gasta energia. Energia, tempo e dinheiro. E você gasta energia, tempo e dinheiro quando você realmente acredita que aquilo vai te trazer um benefício. Entende? Então, gente, saber só a diferença de persistência e teimosia não vai levar a gente a lugar nenhum. O que vai levar a gente ao nosso objetivo é saber onde nós queremos chegar, ter clareza do objetivo que nós queremos, que nós temos, e analisar criticamente
a situação como ela se apresenta, que nem o Santos Dumont fez. Ele pegou cada tentativa, foram 14 tentativas. As 13 tentativas anteriores foram todas as vezes que ele tentou. Ele sentou e viu, gente, onde que eu estou errando? A pergunta é essa: onde está o meu erro, o equívoco? Porque quando você descobre esse equívoco, você corrige pontualmente, acabou o problema. Pelo menos aquele ali você não vai ter que lidar mais. Né? Então, onde está esse problema? Tá? Então, essa é de extrema importância essa reflexão. Sabe que aquele canal History Channel, ele mostra assim, as coisas que foram surgindo lá atrás. E agora você está falando do cérebro sábio e do sobrevivente. Geralmente, aquele que tem a ideia, quer fazer a coisa, está foito, me dê, vai dar certo, ele sempre tem que ter, quem entra para fazer a parceria com ele, é uma pessoa que justamente vai usar o cérebro sábio, sobrevivente, porque ele mede risco. Ponderado, né? Olha, assim, pessoal, não é só assim que você está pensando, a gente tem que levar em consideração isso que pode acontecer, isso, não sei o que. Aí a junção aí dá realmente o produto que ele estava querendo, entendeu? Aí a parceria. Sim. Entendeu? Né? E isso só de ouvir já é uma atitude sábia. Exatamente. Né? Porque a gente conhece, por isso que o autoconhecimento é muito importante. A gente conhece nossas limitações e as nossas virtudes. Né? Então, tem coisas que você mesmo diz, eu não sou muito boa nisso. Então, eu vou recorrer. Quem eu conheço que é bom nisso e que pode me ajudar. Né? Às vezes é um irmão, às vezes é um amigo, às vezes é um compadre, às vezes é o seu esposo, a sua esposa, enfim. Quem é que pode me dar uma luz nesse momento? Né? Até isso é um lado de sabedoria. E vocês conhecem esse aí, né? Uhum. Que é o nosso, da Era do Gelo. É o rei da persistência. É o rei da persistência. Né? Se eu tivesse que trazer um símbolo de persistência, com certeza seria ele mesmo, foi por isso que eu escolhi, porque ele não desiste. Ele não desiste. Ele vai, e o troço racha, ele corre para cá, ele pula para lá. Né? A persistência é a marca registrada desse bichinho. Eu não sei o nome dele, mas eu sei assim, que em toda a abertura desse filme, né, ele aparece. E eu acho que a mensagem do filme é exatamente essa. Né? É você não desistir dos seus sonhos, você não desistir da sua busca. Né? E outra, que assim, eu não posso deixar de falar. Quando você usa de persistência, você se torna uma pessoa muito melhor sempre que você tenta de novo. Por quê? Porque quando você está persistindo, eu presumo que você fez uma análise crítica, você buscou ajuda, ou você mesma chegou à conclusão de que tinha que ser daquela outra forma, e a pessoa que está tentando novamente não é aquela mesma pessoa que tentou e falhou da vez anterior. Né? Então, a persistência, ela envolve o processo. Né? E essa palavra, o processo, ela tem vindo muito essa semana toda, vários vídeos que eu vi, vários estudos que eu fiz, sempre tinha essa frase, né? Ou uma frase similar que queria dizer a mesma coisa. Confie no processo. Né? Confie no processo. Usufrua do processo. Observe o processo. E quando a gente estuda PNL, quando a gente estuda, né, sobre a nossa jornada, nossa jornada é um processo. Né? É um caminho. Então, não tem como ser num estalar de dedos. A tomada de consciência para determinadas coisas é um processo. Ela ocorre rapidamente, mas até esse rapidamente acontecer, o processo já. E toda vez que você toma a consciência de alguma coisa, um novo processo se inicia. Porque aquela pessoa que você se tornou por conta dessa tomada de consciência, ela vai vir outras alternativas. Exato. Ela vai ter outras ideias, outros insights, outra visão. Né? Porque a gente já teve aula aqui sobre visão e a gente sabe que sem a visão
Você não sabe nem qual identidade você vai usar. No amadurecimento. Isso. Mas o amadurecimento nada mais é do que um processo. Entende? Então, a persistência, ela nos coloca, usufruindo do processo de forma plena. Porque você já teve que fazer análise, você já teve que pesquisar, você já teve que ouvir pessoas, você já teve que ver exemplos. Então, olha como que é enriquecedor quando você persiste em alguma coisa. Você não tem isso que eu estou falando para vocês, talvez nunca tenha passado pela cabeça de vocês dessa forma. Né? Porque são conceitos, né? Persistir é bom, teimar é ruim, persistir é legal. Mas quando você para pensar, para raciocinar de forma profunda no processo da persistência, você vê como ela pode ser enriquecedora para você. E aí você aceita. Né? Porque quando você vê que aquilo é um benefício, aquilo vai te trazer, você aceita. Você tem que ter consciência que você precisa abrir mão de determinadas coisas. Sim. Às vezes, não é sempre não. Você só precisa abrir mão quando aquilo que você está abrindo mão não te serve mais. Entende? Enquanto você vir utilidade para aquilo, você vai querer manter. Né? Por que você mantém suas roupas largas? Porque em alguma área, em algum espaço no seu cérebro, você acredita que aquilo ali você vai precisar. Porque tudo aquilo que você não precisa mais, ou você tira da sua frente, guarda em algum lugar, ou você doa. Você às vezes esquece que tem. Quase sempre. Né? Assim. Você esquece. Você guarda para depois nem viu. Esse depois nunca chega. Porque você não precisa mais daquilo. Sabe? Então, o apego ele vai acontecer toda vez que você achar que você não pode se desapegar ainda daquilo. Como eu, há algum tempo, de um tempo para cá, eu parei de fazer química no cabelo. Eu desapeguei da química. Não faço química mais. Mas eu fiz, anos. Mas por que eu desapeguei? Os meus cremes, né, para manter o cabelo liso, eu doei. Eu não vou precisar mais daquilo, porque agora eu uso creme para cachear. Né? Eu uso creme, faço assim e tal, e deixo ele secando. Por que isso, gente? Porque eu desapeguei da necessidade de estar com o meu cabelo liso sempre. Mas às vezes eu faço prancha, vocês já viram isso. Às vezes eu faço prancha, que eu estou com vontade. Mas a prancha é uma coisa temporária. Lavou, acabou. Lavou, ele volta ao normal. Sabe? Então, existem desapegos que a gente vai ter que, ao longo do processo, a gente vai entender que até ali fez falta, você vai manter aquilo na sua vida. Pode ser um hábito, pode ser um objeto, pode ser uma pessoa. Vai ficar ali na sua vida e depois de um tempo você vê que você não precisa mais daquilo. Entende? Faz parte da persistência. Então, eu acho importante isso, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês. A necessidade da gente encarar a persistência como parte do processo de aprendizagem que vai nos levar a um nível mais alto da espiral. Tá? E esse nível mais alto da espiral é absolutamente necessário para o salto quântico para outra espiral, tá? Para outra identidade, para outra experiência, para outra vivência. Tem pessoas que dizem assim, poxa, mas eu sou um ótimo profissional, eu tenho tantos e tantos e tantos anos de experiência nessa área, eu tenho boa vontade, eu tenho comprometimento, eu tenho compromisso com as coisas que eu assumo, só que eu não tenho o mesmo resultado que pessoas que não têm a mesma capacitação que eu tenho estão encontrando.
Qual é a diferença? Por que que isso acontece? Se eu quero o resultado daquele outro profissional, por que que eu, que sou tão habilitada, não consigo ter? Entende? É esse tipo de questionamento que a gente precisa ter. Alguma coisa a gente está fazendo que não está funcionando. Foi o que o Santos Dumont fez 13 vezes. Porque na 14ª vez o troço voou. Entendeu? Então, 13 vezes ele chegou, sentou assim, o resultado que eu quero é esse troço voando. Por que não está voando? O que eu estou fazendo? Entende? Então, o objetivo dele era botar um negócio para voar. O seu, qual é? Qual é o seu objetivo? Em que você está persistindo? Porque você está persistindo em alguma coisa. Em que você está persistindo? Na vida, a gente tem coisa que a gente persiste e a gente tem coisa que a gente teima. Né? Casamento, de uma maneira geral, eu acho que é uma atitude de persistência. Né? Não é teimosia. No casamento, você vai ficar casado com aquela pessoa, você está persistindo. Porque você está tentando, tem dia que você faz de um jeito, tem dia que você faz do outro, e os meses vão passando, os anos vão passando, e você está persistindo. E às vezes entra a teimosia. Entra a teimosia. Aí acaba tudo. Quando entra a teimosia, entra o conflito, entram as discussões, né? Mas você não desiste da pessoa. Você persiste com ela. Ela é teimosa, ela é turrona, ela é isso, ela é aquilo, mas vai ficar. Eu quero, eu vejo lá na frente que vai melhorar. Entendeu? Então, esse sentimento, ele nos persegue. Persegue é uma palavra forte, mas assim, ele nos acompanha. Né? Esse sentimento de teimosia e de persistência nos acompanha. Então, eu estou abrindo esse filtro exatamente para que vocês entendam que tem hora que você vai, né, tender a ser teimosa. Tem hora que você vai ser persistente. O legal é você saber, e olha, eu estou teimando. Não mudei nada, então eu tenho Né? Estou teimando. Porque quando você sente que você está teimando, existe uma chance, logicamente, se você já teve essa estimulação, existe uma chance de você falar, não, eu não vou ficar batendo a mesma tecla, não. Porque teve aquela aula lá que a Lula falou que teimosia não vai me levar, é tolice. Segundo Einstein, teimosia é tolice. Entendeu? Uhum. Isso é importante. Não é que a gente não vai ser teimoso. Às vezes a gente é. Por isso que dá dor no pé. A dor no pé, né? Que não deixa você botar sapato, olha aqui como é que está a pessoa. Né? Por que a dor no pé aparece? Teimosia, birra, criancice, mimimi, dá dor no pé. Entendeu? Vê como é que a gente sabe? Mas eu estou teimando em quê? Eu estou teimando por quê? O que eu teria que estar fazendo e eu não estou fazendo? Por que eu estou batendo na mesma tecla? Por que eu estou insistindo na mesma tecla? Geralmente, quando a gente teima, a gente não quer sair da zona de conforto. Por que não quer sair da zona de conforto? Nem sempre é preguiça. Nem sempre é preguiça. Às vezes, você não quer sair da zona de conforto por causa de vergonha. Eu pensei diferente. Você estava falando, eu estava vendo exatamente. Humildade de reconhecer que você precisa pedir ajuda. E olha, pedir ajuda, pedir conselho, vergonha de sair da zona de conforto, fazer errado e ficar vulnerável à crítica. Porque quando você está na sua zona de conforto, dentro de uma coisa que você sabe fazer, você está ali, aquilo ali você faz. Você domina. Você domina, você faz aquilo ali com maestria. Só que o ciclo fechou, amiga. O teu ciclo fechou, você tem que mudar, você tem que fazer outras coisas.
E quando você descobre que o teu ciclo fechou, a fonte secou, não vai ser mais como era antes, você realmente tem que sair da zona de conforto, você tem que ficar vulnerável. E quando a gente se coloca numa postura vulnerável, a gente está ali para receber crítica. E se houve lá de 0 a 7 anos muitas críticas, muitas repreensões e tal, você vai ter dificuldade de lidar com isso ad eterno. Né? Então, sair da zona de conforto pode significar o quê? Uma exposição que você não quer ter que enfrentar. Só que o ciclo fechou, a fonte secou, e você vai ter que sair. Ah, mas eu não quero. Vai teimar? Então pega doer. Entenderam? É assim que funciona. Porque nós somos sistemas. A mente fala com o corpo fala com a mente, é um ping-pong, né? Então, a gente precisa estar o quê? No aqui e agora, a gente precisa estar prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, prestando atenção nos nossos sinais. Então, por que será que a garganta ficou com problema? Imaginando que ia falar. Exatamente. O que aconteceu. Exatamente. A garganta, ela dá um sinal assim, minha filha, meu filho, bota a boca no trombone, porque se você não colocar a boca no trombone, você vai inflamar. Por que inflama? O que é inflamação? Esquenta. Inflamação é quente, está inflamado. Né? Não tem os produtos que são inflamáveis? Sim. Pegam fogo? Então, queima. A garganta está inflamada. Por que está inflamada? Porque era para ter colocado alguma coisa para fora e não colocou. Entendeu? Então, o corpo fala o tempo todo. Está teimando. Está teimando, porque não é porque não sabe, é porque não quer. Ah, eu não consigo falar, eu não consigo. Não consegue? Mas, às vezes, você precisa vencer esse eu não consigo. Né? Só que isso pode significar vulnerabilidade, exposição, ter que lidar com constrangimento, ter que lidar com conflito. E aí entram os sabotadores. Né? O que a gente aprende com o esquivo? Ele joga tudo para debaixo do tapete, ele não quer se aborrecer, ele não quer entrar em conflito, então ele vai tacando tudo para debaixo do tapete. Tacou para debaixo do tapete? Depois, a barriga vai crescendo, vai empurrando com a barriga. É assim. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa ter em mente o tempo todo. Principalmente quando a gente tem algum sinal físico. Você quer saber se está tudo bem? É quando você não está sentindo dor nenhuma. Não está sentindo dor nenhuma, não está sentindo falta de ar, não está sentindo pressão. Está tudo normal. Ah, é sinal de que está tudo bem. É sinal de que está tudo organicamente bem. Por quê? Porque mente e corpo estão em equilíbrio. Ah, mas eu estou gordinha, estou cheinha, não estou me sentindo mal, mas eu estou cheinha. Tem alguma coisa que você está deixando de fazer para você. Entendeu? Então, aquela gordurinha na barriga, aquela gordurinha nas costas, aquilo ali vai sair dali quando e somente se você começar a fazer coisas para você. Ah, mas eu estou com 30, 40, 50 quilos a mais. Então, você está há muito tempo sem se cuidar, sem se tratar, sem se cuidar da sua vida, da sua roda da vida. Vai teimar? Vou teimar. Então, você vai continuar com o mesmo resultado de engordar cada vez mais. Show? Então, vamos lá. Trouxe para nós... Deixa eu só tirar aqui. Eu me apossei. Não tem problema não. Trouxe para nós a ferramenta. Essa ferramenta, ela nada mais é do que algumas listas que nós vamos fazer. E não se preocupe, porque vocês podem fazer isso em qualquer pedaço de papel, tá? Qualquer papelzinho você consegue. Então, vamos... Essa frase é um refrão de uma música que eu achei bem interessante, tá? E fala de persistência, tá? Então, vamos começar
completando aí essas lacunas. Persistência para ter o que eu quero. Então, essa frase, ela quer dizer o quê? Que você sabe, que você já viu o seu objetivo, o seu resultado. Você sabe o que você quer. Paciência, que na verdade é uma coisa que a gente busca. Você volta lá para o Santos Dumont, você imagina a paciência que esse homem teve. Porque até a 13ª vez que ele tentou, você acha que ele fazia essas tentativas em um mês, em 2 meses? Não. Levava bastante Ele levava bastante tempo. E ele levava bastante tempo, por quê? Porque ele não tinha os recursos que a gente tem. Inclusive, talvez, né, eu estou conjecturando, ele até tinha que inventar as próprias ferramentas, porque nem tinha ferramenta para fazer o que ele queria fazer. Hoje em dia é tudo mais fácil. Isso, né? Mas naquela época não tinha, era tudo muito longe, não existia carro, não existia nada disso. É rápido, né? Igual tem hoje em dia. Então, olha, paciência, que é uma coisa que só o persistente tem, né? Então, paciência. Se eu não posso, eu espero, né? Espera. Às vezes a gente tem dificuldade de ver o melhor momento para fazer uma determinada coisa, né? O esperar para a gente é difícil. Muito. Agora, o esperar é da energia feminina, tá? A paciência é da energia feminina. A persistência também, tá? Então, energia feminina é uma energia de persistência, de paciência e de esperança. Tá? Eu gosto sempre de colocar porque traz, né, para a memória. Não quero mais do que eu posso. Isso aí fala de conhecimento dos próprios limites. Tá? Você não pode ir além do que você realmente consegue administrar. Mas posso mais do que eu quero. Essa frase fala de que você, às vezes, nós, né, não temos noção do nosso potencial, do que nós somos capazes. Que foi o que aconteceu com o Santos Dumont. Né? Ele queria muito, ele desejava muito. Mas será que ele falava assim, não, eu sou um super homem, eu vou conseguir, vai ser fácil? Talvez ele não tenha tido esse pensamento o tempo todo. Mas ele foi se superando, ele foi fazendo, ele foi persistindo. Então, a persistência, ela revela, né, aquilo que nós realmente somos. Ela acaba revelando. Você, às vezes, fala assim, cara, eu não tinha essa noção. É que nem criar filho. É que nem criar filho sozinho. Eu sei porque eu passei por isso. Você quer que aquela pessoa que você está criando seja um bom cidadão, uma boa cidadã, seja um homem, bem, né? Seja honesto. Né? Como mãe, como pai, esse é o seu objetivo. As melhores coisas para aquela pessoa, porque foi colocado no seu colo, você tem que se virar. Agora, certeza absoluta, você não tem, mas você está tentando, você está persistindo. Eu não vou desistir do meu filho, eu vou com ele, onde ele for, eu vou, o que ele for fazer, eu estou ali perto. Entendeu? Você se posiciona como uma pessoa persistente para que aquilo funcione, aquilo dê certo. Quando chega lá na fase adulta que você vê que você conseguiu, caraca, muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes eu esmoreci. Então, você, na verdade, no processo, você não sabe onde você vai chegar de fato. Você quer muito, né? Você quer muito, mas você não tem aquela certeza absoluta de que aquilo vai funcionar do jeito que você queria. Só que você pode surpreender. Porque lá na frente, aquilo que você pretendia se torna ainda melhor. E outra, pessoas podem pegar aquilo que você criou e que não acreditavam que era possível e melhorar.
que foi o que aconteceu com 14 bis. Você vê, hoje em dia nós temos aviões de caça, nós temos... Eu concordo que ele levanta assim. Nossa, nós temos drones, você já pensou o Santos Dumont, se ele pudesse, né, sentar e olhar assim, caramba, olha o que eles fizeram. Né? Quanta coisa já não foi feita em termos de aviação depois do 14 bis. Né? Então, pegaram a ideia dele, mas tudo por quê? Porque ele persistiu, ele não desistiu, ele foi em frente. Tá? E ele não teve medo das críticas, porque tem que se vulnerabilizar, não tem jeito. Né? Persistir significa colocar a cara a tapa. Você se colocou ali. Naquela época ele devia ser taxado de doido. Então, com certeza. Eu não tenho dúvida. Doido, chato, porque ele só devia falar nisso. Né? Ele não devia ter outro assunto. Tinha lá nessa... Deu a história que uma dessas tentativas que ele fez começou a pegar fogo. Ele pegou o chapéu e depois nunca mais tirou esse chapéu, que era para lembrar que ele não tinha... Olha só, que coisa interessante. Né? Você vê que é uma pessoa que tinha uma cabeça, né? Uma forma de pensar totalmente diferente da nossa. Né? Mas é um gênio. E os gênios, eles são diferentes. Bom, então vamos lá. Nós vamos trabalhar na nossa ferramenta com listas, né? Listas de coisas, de atitudes, né? Primeiro, nós temos que definir a meta. Por quê? Porque, como sempre, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Né? Se você não sabe onde você quer ir, então, qualquer coisa que você fizer, tá bom. Ok. Então, defina a sua meta. Então, eu coloquei aí, eliminar 3 quilos até o Natal de 2022, que é uma coisa tranquila, fácil de fazer. Eu gosto sempre, gente, de trabalhar com metas tímidas. Ela é mais plausível, né? Isso. E você sempre vai ter a possibilidade de conquistar essa meta que vai te motivar. E você indo mais à frente, se eu consegui, eu consegui. Você caminhando, quando você se der por conta, você chegou lá no seu objetivo sem esforço. Porque um dos problemas também é querer adiantar o processo, querer acelerar o processo, quando, na verdade, o processo ele só está ali para te moldar. Você se cansa quando você se exige. Sim, com certeza. O gasto de energia é muito maior quando você está num nível de aceleração, de ansiedade muito grande. Né? Então, em relação à meta, eu fiz algumas listas e a gente vai começar com as coisas que gosta e faz. É óbvio que gostar é relativo. Vai ter coisa que eu gosto, mas que para você não dá. E o contrário é verdadeiro. Coisas que eu odeio fazer e que você tem um mau prazer em fazer. Então, pode ser que eu coloque coisas aqui que você não vai concordar. E não precisa colocar, porque tem outras listas, né? Você já tem acesso a todas as listas. Então, nós vamos conversar com o que eu gosto, eu faço. E eu coloquei que eu bebo água. Eu não tenho dificuldade para beber água. Então, eu gosto de beber água e eu já faço isso normalmente. Uma outra coisa que eu coloquei é que eu como verduras. Eu tenho o hábito de comer verdura. Na verdade, muitas pessoas que chegam até o processo passam longe. Não suporta nem o cheiro. Né? Eu não, eu já como, não tenho dificuldade. Durmo cedo. Tem gente que tem dificuldade. Eu, se deixar 10 horas, eu já estou me recolhendo. Eu tenho prazer em ir para o meu quarto, ficar lá quietinha. Logicamente que eu leio antes de dormir e tal, vejo alguma coisa ou outra, mas é um ritualzinho gostoso que eu faço. Não quero ver televisão, não quero nada disso. Outra coisa, assisto às sessões. Eu gosto, eu venho para... Se eu não fosse a professora, eu viria para cá com prazer, porque eu gosto de estudar. Quem me conhece sabe disso. Eu sou a rata dos cursos. Eu amo fazer um curso, adoro. E assistir às sessões é uma coisa que eu gosto e eu realmente tenho feito. Uma outra coisa que eu coloquei é faço compras.
Eu tenho prazer em chegar no mercado, escolher as frutas, escolher, entendeu? Não gosto. Eu gosto. E eu tenho feito. Não tenho problema com relação a isso. Agora, faço, mas não gosto. Comida. O meu, por exemplo, eu já tenho que Acertamos. Primeira coisa, mas eu já falei que a gente é muito parecido. Mas eu já gosto. Cozinho. Pois é, então o teu será na outra listinha, né? Uhum. Então eu faço, mas eu não gosto. Entende? Mas tem que fazer, porque não tem jeito. Almoçar eu até almoço aqui na rua, não comi daquilo, mas quando eu chego em casa tem que fazer alguma coisa. Então, eu tenho que fazer o mínimo, comer o mínimo. Uma outra coisa que eu fiz é o protocolo. Gente, quem disser assim, eu amo esse protocolo. Desculpa, não vou acreditar, não. Eu não vou acreditar muito, não. Eu não vou dizer que eu gosto do protocolo na sua íntegra. Mas eu posso dizer que eu já me habituei, que tem coisas que não me fazem mais falta, entendeu? E que fazer para mim é fácil. Eu não tenho dificuldade para fazer o protocolo. Mas dizer que eu morro de amores, não. Tá? Porque o protocolo exige limitação. Isso. E o nosso cérebro não gosta. Disciplina. Aí pronto. Sabe? Porque quando eu falo protocolo, eu não estou falando só da alimentação. Eu estou falando de tudo. De tudo. É dormir cedo, é beber água, é não ver televisão, é não se envolver em brigas, é se alimentar só de comida de verdade, é seguir a suplementação, entendeu? Então, o protocolo como um todo, tá? Fazer atividade física quando der. Uma outra coisa que eu coloquei é tomar os suplementos. Tem gente que não gosta de ter que tomar aquele monte de cápsulas, né? Acha chato. Núria, particularmente, gosto de tomar meus suplementos. Mas, assim, porque eu coloquei isso aí de uma forma geral também, né? Mas tem gente que não gosta. Acha que é remédio. Aí diz assim, eu não gosto de tomar remédio. Não, meu amor, mas isso não é remédio. O nutricionista não passa remédio, né? Mas, enfim, implica. Roupas apertadas. Não gosto. Mas faz. Por quê? Porque tem que usar roupa do tamanho atual que você está. Tá? Eu tenho paciente aqui que ele eliminou 34 quilos. Como que ele, com 34 quilos a menos, vai usar as mesmas roupas? Não tem como. Sabe? O corpo ele tem que entender que ele agora é menor. E outra, quanto mais apertadinha for a sua roupa, mais justinha, mais a imagem, a autoimagem vai mudando, porque você está vendo no espelho, você está vendo em cima da cama, né? Você coloca a roupa em cima da cama e você fala assim, caramba, minha roupa está menor, né? Será que eu vou caber nessa roupa? Você fica assim, eu vou caber nessa roupa, aí você cabe. Gente, que legal, eu estou cabendo nessa roupa. Outra coisa também é o cinto. Você vai apertando Vai vendo os furinhos, aí você vê que você, nossa, agora eu estou colocando um furo. Já baixou 3 furos, já baixou 4 furos. Né? Então, a roupa apertada, ela te dá uma noção muito real do seu tamanho novo. E isso muda o cérebro. Isso muda a relação que você tem com a sua autoimagem. E a autoimagem, gente, é extremamente importante para tomar decisão. Tanto é que a gente teve uma aula sobre autoimagem. Né? A autoimagem, ela faz toda a diferença. E outra, nós, quando estamos acima do peso, não estamos satisfeitos com o nosso corpo, nós não tiramos foto. Então, você já não curte muito a sua imagem, você já não se olha muito. Então, quando você percebe que você está tirando foto, porque você está usando roupa mais apertada, então você tirou uma foto, você olha, você compara uma foto antiga com uma foto atual, é impossível você não. Agora, se você está usando roupa muito larga, vai ter dificuldades. Né? Então, é de extrema importância o uso da roupa mais apertada, nem que seja só por baixo. Mas tem gente que não gosta, mas faz, porque eu reclamo. Se chegar aqui com uma roupa muito sacuda, eu falo logo, vamos trocar essa roupa aí. Né? Não pode.
Outra coisa que eu coloquei, que a pessoa faz, mas ela não curte muito, é a caminhada, tá? Ou uma atividade física, né? Porque a caminhada, por que que a caminhada é importante? Porque ela bota em movimento tudo aquilo que você está fazendo. Ela distribui melhor os nutrientes, você, quando caminha, você é obrigada a respirar melhor, né? Então, você modula seu cortisol. Eu estou falando de caminhada leve. Modula o seu cortisol. Você está, se você estiver fazendo essa caminhada ao ar livre, você está vendo pessoas, está, né, fora de casa, está pegando um sol. Se essa caminhada for na beira da praia, ou for num parque, né, ou for num local agradável, olha que bacana, tá? Então, é muito bom. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que, assim, eu vou porque preciso, mas gostar, eu não gosto, tá? Bom, uma outra lista que eu coloquei é o gosto, mas não faço, tá? Coisas que, se eu pudesse, eu até faria, porque eu gosto, não precisa ninguém me obrigar, não me dá nenhum estresse, mas eu não estou fazendo por algum motivo. Então, eu coloquei fazer sobremesas, tá? E isso é engraçado, porque eu realmente não gosto de cozinhar, mas fazer sobremesa eu gosto. Entendeu? Eu acho interessante fazer bolo, fazer doce, fazer mousse, enfeitar, né? Eu acho bem legal. Mas não faço. Essas sobremesas aqui que eu estou falando são as nossas sobremesas mesmo, tá? As low carb, as paleo, mas não faço. Infelizmente, não faço. Dançar. Na época que eu fiz essa aula, eu não dançava ainda. Hoje em dia, eu danço. Mas dançar é uma coisa que, nossa, eu queria muito, estava nos meus planos, estava no meu mapa de sonhos, voltar a dançar. Mas na época não dava, eu não tinha tempo, eu não tinha um grupo para sair, enfim. Uó. Meditar. A meditação, todo mundo já sabe que a meditação é de extrema importância para a nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. Só que, por um conceito errado, equivocado, a gente não faz, porque acha que tem que ficar 30 minutos meditando, porque acha que tem que ficar num lugar específico, porque acha que tem que fazer determinadas posições, entendeu? Então, porque quando você vê uma pessoa meditando, você vê ela magra, sentada no tapete, não é isso? Sentada no tapete, magra, com aquela coisa assim, ou então na praia, ou então num local assim super silencioso, com uma musiquinha, né? Essa é a imagem de meditação. Então, a gente até... seria ótimo se eu tivesse essa paz com 3 filhos. De manhã, você não se imagina, né? Meditando. Então, você acha que não pode fazer. Passeio ao ar livre. Gente, quem não gosta de um passeio ao ar livre? Né? Passeio ao ar livre é bom, você tem contato com a natureza, você vê planta, você sente o vento. Se você puder fazer esse passeio numa praia, você pode botar o pé na água, você pega sol, você sente o vento, você escuta o barulho, o vento bate no ouvido, a vibração é totalmente diferente, né? Você sente o cheiro da água. Olha que legal, aquele cheiro da água. Quando você bota o pé na água, você entra em contato com os sais minerais, com o iodo, né? Então, estar caminhando na beira da praia só com o pé, você já está tratando a sua saúde de uma forma surreal, né? Você puxa a Terra puxa o eletromagnetismo nosso, então a gente sai leve. Passeio ao ar livre é muito legal, mas não dá para fazer, porque a gente mora longe da praia, porque a praia tem arrastão, a gente pensa, a praia tem arrastão, tem os problemas e tal. É muito longe, né? Mas gostar, você gosta. Rir com amigos. Olha como é legal sentar para rir. Você estava até falando disso agora de manhã, né? Como era bom a época que vocês saíram daqui para fazer, bater papo, rir, conversar, né? Rir com amigos é muito bom. Mas, às vezes, não dá. Né? Na verdade, você até gostaria, mas
Conciliar horários é o desafio assim, principal. Que o dia que você pode, seus amigos não podem. Olha aí. Né? Não gosto e não faço. Essa lista é a lista assim, do ranzinho, sabe? É uma lista que você fala assim, caramba do céu, como assim? Eu coloquei lá a musculação. Eu vou até direto para a academia, não gosto. Impressionante. Eu também Faço, não. olha, eu já tentei, não vou ter que entrar. Pois é. Na verdade, a musculação eu coloquei ali porque a maioria não gosta. Eu, particularmente, gosto e muito. Tá? Eu gosto e muito. É atividade física, tirando a dança, que para mim não é atividade física, mas a musculação é a atividade física Mais que eu completa. mais vejo um custo-benefício interessante. Principalmente após a menopausa. Tá? Ela é importante na vida toda, a partir dos 30 anos, né? Até antes disso, mas a partir dos 30 anos ela se torna muito importante. Mas, assim, chegou na menopausa, não é negociável. Não é negociável. Não é negociável. Não é negociável. Gente, não é um negócio. Você não pode barganhar com a musculação. Porque você vai ter uma resposta hormonal que vai desfavorecer a sua musculatura. Ou seja, você vai perder músculo. Isso é um fato. Nada muda isso. Nada muda que você vai perder músculo a partir do momento em que você não liberar mais determinados hormônios. Isso é fisiológico. Toda pessoa, homens e mulheres, toda pessoa passa por esse processo, tá? No caso, para quem pratica a musculação, esse processo é minimizado. Você não vai impedir de acontecer, a não ser que você faça reposição hormonal. Aí sim, aí você repõe o hormônio, então essa resposta ela sofre impacto. Mas quando você faz musculação, você obriga as suas células musculares a se multiplicarem. Então você tem uma coisa chamada força. O Pilates também. Sim. Por que você tem força? Porque o que te mantém em pé não é o osso, o que te mantém em pé é o músculo. Entenderam? O que faz você levantar da cama não é a tíbia, não é nada disso. O que faz você levantar da cama é a musculatura das costas, do glúteo, das pernas. Tanto é que se você ficar muito tempo acamado, você tem que fazer fisioterapia, e a fisioterapia nada mais é do que exercícios de musculação para fortalecer a musculatura, para você conseguir levantar, para você conseguir se erguer. Então, gente, não é negociável. Você pode até não gostar, mas não fazer significa fraqueza. E o problema, na minha visão, não sei se vocês vão concordar, é que a gente envelhece, ou seja, os anos vão passando, nossa mente ela vai ficando mais sábia, mais apurada, nós vamos dando valor a coisas que a gente não dava antes, então a gente gostaria de ter mais tempo para fazer. Né? Só que o corpo físico, se ele não acompanhar, você não responder. A gente não cria frustração. Então, eu acredito que a musculação ela vai favorecer, por quê? Primeiro, porque quando você mexe na musculatura, você mexe nas sinapses cerebrais, porque você tem neurônio no corpo todo. Então, se você está fazendo exercício aqui, ó, quem está comandando esses exercícios aqui é a mente. Então, ilumina aqui em cima. Primeira coisa. E segunda coisa, quando você fortalece a musculatura das pernas, o caminhar fica mais fácil, o subir uma escada fica mais fácil. E lá em cima pode estar o netinho que você quer ver, pode estar uma coisa que você quer fazer, ou se você gosta de dançar, com a musculatura das pernas fortalecidas, você consegue dançar uma música inteira, você consegue dançar um baile inteiro. Entende?
E você, hoje em dia, com a idade que você tem mais dinheiro, você tem mais tempo para ir aos bailes, coisa que você não tinha quando você tinha 2, 3 matrículas, quando você tinha 2, 3 coisas para fazer, você não tinha tempo, seus finais de semana era corrigindo exercício, corrigindo prova. Hoje em dia, seu final de semana, você faz o que você quiser com eles. Você não tem mais que pagar escola de criança, matrícula de não sei quem, curso de inglês, você não tem mais que pagar isso, então sobra dinheiro para você. Só que eu acho uma sacanagem você não ter músculo agora para você ir dançar, usufruir do seu dinheiro, usufruir do seu tempo. Tá? Então é por isso que eu vou bater nessa tecla até morrer. Mulheres, voltem a trabalhar seus músculos. Tá? A barriga incomoda. Celulite incomoda. Mas você não ter força para fazer o que você gosta vai te incomodar muito mais. Muito mais. Até porque quando você está fazendo o que você gosta, dançando, correndo, brincando com seus amigos, você está emagrecendo porque o teu cortisol está modulado. Porque o que te estressa é você não poder fazer aquilo que você quer fazer. Vê se não é. Você tem dinheiro e você não pode fazer o que você quer, isso te estressa. Aí você vai engordar. Né? Também. Uma outra coisa que eu coloquei é a corrida. Não gosto e não faço. Se eu fizesse, ia me aproximar da minha meta. Por que eu não gosto da corrida? Porque a corrida exige mais condicionamento, oxida mais. Né? A gente sabe que pessoas que correm, elas têm do pescoço para cima, né? Elas são bem mais envelhecidas. Né? Mas a corrida, ela queima muita gordura. Tem um exercício chamado HIIT, que se você fizer, você queima, torra a gordura. Você não precisa fazer sempre. Mais umas 2, 3 vezes por semana é legal fazer. Fazer em jejum também, corridinha em jejum, aquele trotezinho. Não é aquela corrida, né? Aquele trotezinho em jejum também. Não é todo mundo que pode, por causa do joelho, por causa do calcanhar, por causa do tornozelo. Mas, dependendo da pessoa, dependendo da situação, é interessante fazer, tá? Mas nem todo mundo gosta. Geralmente, quem gosta de corrida? Indivíduos sangue ó, né? Porque eles têm aquela coisa da energia, eles são impulsivos e tal, eles adoram uma corrida. Comidas variadas! Não gosto e não faço. Tem gente que fala assim, time que está ganhando no cinema. Eu não gosto da comida repetida. Mas tem gente que não gosta de comida variada. Faz sempre a mesma coisa. Às vezes, até quando come no comida aquilo, come sempre a mesma coisa, que é o meu caso, por exemplo. Não sei se vocês observam que é sempre a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente vão achar que é o mesmo prato, mas não é. Eu pego as mesmas coisas. Eu não gosto. Eu experimento, às vezes boto um tiquinho, mas não gosto. Aí da próxima vez que eu como, não pego. É muito interessante, sabe? Mas o certo, o correto é variar, tá? O correto é esse mesmo. Tem que variar, cada dia como uma coisa. Apesar de que de vez em quando eu vario sim, mas não é. Eu vario porque eu tenho que. É a necessidade. É a necessidade, tem dia que eu como vagem, que eu como quiabo, né? Tem outras coisas ali para escolher, abóbora, mas não é. A minha primeira tendência, para eu fazer isso, eu preciso forçar. Né? Comida variada, para mim, não me apetece. Dormir cedo não é o meu caso, tá? Porque eu gosto, mas assim, tem gente que não gosta e não faz, porque acha que o tempo da noite, né, que tem mais paz, tem mais silêncio, a pessoa se sente melhor. Só que quando não gosta e não faz, a gente já sabe que vai comprometer a resposta hormonal, comprometer a resposta hormonal. Inclusive para as crianças, tá? Para qualquer pessoa. E fazer compras. Não é o meu caso também, mas tem gente que não gosta. E não faz. Vai comprando aos pouquinhos. Não é que,
como é que uma pessoa não faz compras? Não, ela faz, mas essas compras aí que eu estou me referindo é assim, ir com uma lista para o mercado para comprar as coisas do protocolo. Entende? É essa compra que eu estou me referindo. Porque às vezes você vai como um pouquinho daqui. Aí, se você quiser, só para apagar um incêndio, se você quiser fazer para a semana, se você quiser se organizar, você não consegue. Você não consegue, sabe? E isso é ruim, tá? Bom, feito isso, nós vamos agora olhar para essas listas que nós fizemos e vamos ver o que, que a gente vai manter, o que, que a gente vai transformar, o que, que a gente vai realçar e o que, que a gente vai eliminar. Só que temos que fazer escolhas, temos que fazer análise crítica. Lá naquela lista onde você tem coisas que você gosta e faz, você pode manter, né? Porque você já gosta e você já faz. Então, você não precisa mexer nela. Porque é uma coisa que, para você, está dentro da sua zona de conforto já. Você não vai precisar gastar energia, tempo e dinheiro para isso. Né? Agora, a outra lista, a lista do que você gosta, não gosta, mas faz. Tem como você transformar o cozinhar? Não. Como eliminar? Tem como eliminar? Não. Mas tem como transformar? Tem. Então, aí você pode fazer as preparações que você mais gosta, ou então colocar tudo no forno. Agora o arfé, tá ótimo. Coloca tudo no forno, faz tudo no forno de uma vez. Né? Ou então você faz coisas que nem precisa cozinhar, só mistura, tipo salada. Mistura. Você pode transformar, eliminar, você não pode. Tá? O que mais que eu coloquei aí? Seguir o protocolo. Tem como eliminar? Não. Não, porque se você for eliminar o protocolo, você não vai ter resultado. Mas você pode transformar. Pegar o protocolo inteiro, adaptar a sua realidade, criar estratégias para que facilite o seu dia a dia. Né? Tudo isso tem como você interagir com o protocolo. Eu coloquei tomar os suplementos. Tem como eliminar? Também não. Se você for eliminar os suplementos, você não vai ter os mesmos resultados que você teria se você tivesse feito. Mas você tem como transformar, por exemplo, você pode tomar, em vez de tomar as cápsulas todas de uma vez, tomar ela ao longo do dia, né? Teve pacientes que eu até fiz um dia sim, um dia não. Olha, tirando a vitamina D e a vitamina C, o resto você pode tomar dia sim, dia não, porque ela tinha dificuldade para engolir cápsula. Eu tive uma outra paciente que ela também tinha dificuldade com cápsula, eu mandei fazer em xarope. Entendeu? Olha, em xarope. Aquela que bota debaixo da língua para derreter, ó, bota debaixo da língua uns tabletinhos pequenininhos, eu mandei fazer para ela. Entendeu? Então, sempre tem como transformar suplemento. Outra coisa que eu coloquei, usar roupas apertadas. Não tem como eliminar, tá? Porque se você eliminou 30 quilos, você não tem como usar uma roupa 30 para uma pessoa que tem 30 quilos a mais que você. Agora, o que a gente pode fazer aí? Usar um cinto, usar uma cinta por baixo, né? A roupa tá larguinha, mas estou com... Porque olha aqui, ó, eu tô com um cinto, ó. Tá vendo? Ela é larguinha, mas eu tô apertada. A calça é apertada. Entendeu? Então, a gente não pode se deixar muito solto. Vira Buda. Já viu aquela imagenzinha da estatueta do Buda? Ele ali todo de roupa larga? Você não pode fazer isso, gente. Não adianta. Já na outra lista que foi eu gosto e não faço, a gente vai realçar. Realçar, fazer sobremesas. O que eu chamo de realçar? Dar ênfase a algumas. Por exemplo, não dá para fazer todas as sobremesas do protocolo, porque eu vou gastar um dia inteiro, amanhã inteiro, sei lá. Mas eu posso fazer só gelatina. Ou então... Morango com creme de leite. Já deixa cortadinho. Ou então eu posso fazer... Eu gosto muito de sorvete.
O sorvete bate tudo no liquidificador, bota tudo nas forminhas, pronto, está feita a sua sobremesa. E é rápido, porque no liquidificador. E eu gosto de fazer. Então, você precisa realçar. Por exemplo, você pode fazer 2 receitas de queijadinha e botar no tabuleiro grande. Quando você colocar no forno, já vai fazer a sua queijadinha. Olha que beleza! Você já vai pegar a sua queijadinha ali pronta, fez um tabuleiro, gastou um gás só, né? E enquanto ela está assando, você está fazendo outras coisas. Ó. Sabe? Então, dá para realçar fazer algumas sobremesas, não precisa ser todas. Dançar. Dá para realçar o dançar. Eu, quando não tinha um grupo, eu dançava em casa. Dançava com o pessoal do YouTube. Botava lá uma aula de dança no YouTube e fazia em casa sozinha. Não é a mesma coisa, não é, né? Não é com todo mundo, não é ao vivo. Na época da pandemia, eu fazia isso direto. Tinha que fazer mesmo. Porque em casa sozinha, não podia sair, não ia para lugar nenhum. Né? Então tem que realçar, porque eu gosto, quando você começa a fazer uma coisa que você gosta, flui. Meditar. A meditação, aqui para gente, eu tenho um vídeo no YouTube que é só essa condução mesmo dessa meditação, desses 4 minutinhos, entendeu? Então você coloca lá e eu conduzo esse exercício aqui que a gente faz aqui. É um videozinho que eu tenho no YouTube, entendeu? Então, não é uma meditação tradicional de 20, 30 minutos, mas é uma meditação, né? Que você pode botar de manhã, no meio da manhã você coloca lá, eu vou botar aqui o vídeo da Núria, que ela vai conduzir aqui. Aí você faz no meio da tarde, no meio da noite. Olha que benção. Benção, né? Passeio ao ar livre. Gente, não dá para eu ir à praia toda semana, mas dá para eu ir uma vez por mês? Eu acho que uma vez por mês dá. Não. Agora está frio, então eu reconheço que ir passear na praia vai ser complicado, por causa do frio, do vento, a água está gelada, né? Mas você pode caminhar aqui do bairro, né? Num parque, né? Uma vez por mês, né? Se você puder, às vezes até na sua rua. Dependendo da rua, você pode até passear na sua rua. Às vezes o local é tranquilo. E sempre assim, tem um bichinho que vem, né? Porque tem gente que sai com os cachorrinhos. Você não tem cachorro, mas você vê o cachorro dos outros, você vai. Eu faço isso. Vou lá, faço um carinho no cachorro. Brinco com até porque os cachorros vêm. Eu acho o máximo, né? Eles vêm me cumprimentar. Aí, né? Titia Núria vai lá, vai. Eu adoro. Né? Então, gente, esse contato com a natureza, que a gente chama isso de apreciação do belo. Né? Quando você aprecia o belo, você modula serotonina e endorfinas. Isso é bioquímico. Existe uma reação bioquímica quando você olha para um bebezinho, quando você vê um bichinho, quando você percebe que uma planta está crescendo, quando você percebe que flores, você viu flores assim nas árvores, tem umas árvores aqui que tem umas flores amarelas de um dia. Gente, as flores já estão saindo. Aí eu lembrei, não, mas a gente está na primavera, vai entrar a primavera. Entendeu? Então, essa apreciação do belo, ela é terapêutica. Então, quando você faz um passeio ao ar livre, mesmo que não seja todo dia, não tem importância. Eu não posso sair porque eu estou em casa. Sabe o que você faz? Pega um vídeo do YouTube que tem vários vídeos da natureza, inclusive com som. Então, você bota o fone de ouvido, você fica olhando aquelas imagens, aí depois você já fecha os olhos e você já se imagina naquele lugar. Isso também é estado meditativo, tá? Isso é uma meditação. E você libera os mesmos neurotransmissores. Lembrando que o cérebro não sabe discernir o que é real do que é irreal. Então, você tem os benefícios. Tá? Muito legal isso, né?
Tenho até vontade de rir. Ir com os amigos, que você também precisa realçar, marcar um encontro aí uma vez por mês, ou então uma vez a cada 2 meses, se for o caso. Tá? Por quê? Porque rir com os amigos é de extrema importância. Essa troca, né? Isso é bíblico, gente. Como é bom que estejamos em comunhão. Tá? Você não precisa estar todo dia na casa do outro, você não precisa estar todo dia. Né? Não é isso. Mas uma vez por semana, se der, uma vez a cada quinzena, uma vez por mês, ou então de 2 em 2 meses, sabe? Eu acho bem interessante. E é para rir mesmo, é para falar besteira, é para falar bobeira, é abobrinha, né? É para isso. E a última lista, né, que é o do não gosto e não faço, é o que a gente vai tentar eliminar. E aí eu coloquei aí. Dá para eliminar a musculação? Olha, se você substitui pelo Pilates, por exemplo, você elimina a musculação, porque o Pilates ele também, né, te dá um resultado muscular. Né? Tem a funcional, que também ajuda bastante, tem aquela outra, gente. Eu sempre esqueço, porque eu não gosto dela, eu esqueço, bloqueio. Mas eu vou lembrar daqui a pouquinho. Que também trabalha a musculatura. E você pode eliminar a musculação colocando outra no lugar, né? Comidas variadas. Se você eliminar, você vai morrer? Não, porque se você toma os suplementos, você vai ter aquilo que você... Compensação. Uma compensação, tá? Então, dá para você eliminar. Dormir cedo, dá para eliminar? Não. O dormir cedo, realmente, você vai ter que transformar. Você vai ter que negociar, você vai ter que fazer acordos compensatórios, porque as barganhas elas têm que ser ganha-ganha, tá? Nunca ganha-perde. Se você negociar ganha-perde, você não vai manter. Vai chegar uma hora que aquilo vai apagar, tá? Então, dormir cedo não dá. Você precisa se organizar para ir dormir cada vez mais cedo, até no máximo às 22h30. E fazer compras, gente, não tem como eliminar, porque você vai ter que ter as coisas dentro de casa. A não ser que você compre as coisas prontas, o que vai te dar muito mais custo, ou que você mande vir na sua casa. Você faz uma lista, manda para o mercado e o mercado te manda para casa. Eu, particularmente, não gosto, porque eu gosto de escolher. Né? Eu gosto eu mesmo escolher as minhas Você faz compras. isso assim que quiser. Isso, mas existe a possibilidade. Tá? Agora, eliminar totalmente, eu acho complicado. Tá bom? Dito isto, quais os sabotadores nós conhecemos e que têm facilidade de desistir, abrir mão das coisas? Então, o autor coloca que o vítima, né, ele desiste porque ele acha que ele não merece. O hipervigilante, porque ele desiste, porque ele desconfia das pessoas, as pessoas não são confiáveis. O prestativo também. O prestativo, ele desiste dele. Ele não persiste nele e ele quer sempre estar doando para o outro. Então, ele mesmo está fora. O hiperracional, ele desiste porque, para ele, as coisas têm que ter lógica. Então, se as coisas não têm uma lógica, se as coisas não fazem sentido, ele abre mão. Outro que o autor citou foi o perfeccionista. Achei para ele, né? A perfeição é sempre estar fazendo. O perfeccionista, ele desiste porque ele só faz quando está tudo perfeito. Entendeu? Então, enquanto não tiver tudo perfeito, ele não faz, ele não persiste. Depois, ele citou o esquivo. Sempre sai fora. Né? Sempre. Ele não tem começo, meio e fim. Ele está sempre saindo, jogando para debaixo do tapete. Na verdade, não o inquieto é que é assim. O esquivo, ele não quer se aborrecer, ele não quer se estressar, ele não quer ter conflitos. Ele joga para debaixo do tapete e deixa para resolver depois. Ele posterga. Ele não desiste, ele posterga.
né? Outro que ele citou foi o inquieto. Ele não citou o controlador, porque o controlador ele não desiste de controlar. É Entendeu? bem o contrário disso É aí. bem o contrário. E o hiperrealizador também não, porque o hiperrealizador ele acha que ele vai conseguir, porque ele é o Só ele sabe. top das galáxias. Só ele que consegue, entendeu? Então ele também ele é um pouco controlador. O inquieto, sim, o inquieto não tem começo, meio e fim de nada, então ele desiste mesmo. O inquieto ele é o verdadeiro desistente. Ele não persiste em nada. É começo e no máximo meio. O inquieto é aquele que começa várias coisas e não termina nenhuma. Então ele é o rei da desistência. E o crítico, ele também colocou, porque o crítico, como o foco do crítico é o erro, o defeito, então ele para por aí. Ele já parou aí, tá? No nosso caso, especificamente, qual ou quais desses sabotadores você acredita atrapalhar mais nas suas mudanças de estratégia? Por quê? Porque a persistência ela tem a ver com escolhas de estratégias diferentes para a próxima tentativa. Então, no seu caso especificamente, qual ou quais destes sabotadores que foram apontados no outro slide te atrapalham? Para mim é o que é. Né? Neste momento. Pois é, a gente tem que fazer essa análise, porque quando a gente faz essa análise, a gente vai direto no ponto. Qual é o gatilho que está levantando o inquieto? Qual é o gatilho que está levantando o perfeccionista? No meu caso, é o perfeccionista, ele me paralisa. Então, qual é o gatilho? O gatilho é toda vez que eu vou começar alguma coisa, tem que estar tudo perfeito, porque eu não lido bem com as críticas. Eu tenho dificuldade de estar vulnerável a ouvir crítica. Então, eu preciso ir nesse gatilho e elaborar. Eu sei, todo mundo sabe, a crítica é uma coisa do crítico, da pessoa, não é minha. Tudo que você fala sobre mim está dentro de você. Então, a crítica não é com relação a mim. A crítica é o que você enxerga, é o que você vê. Isso tem que estar claro, porque senão o perfeccionista não anda. Então, quando eu faço uma crítica a você, eu estou vendo em você, eu estou me projetando, então sou eu. Então, qual é a tua postura? Ouvir e agradecer e sorrir. Sabe, Eduardo? Acende e sorri, que nem a Miss Brasil. Acende e sorria. É isso. Porque não é problema meu, é problema da pessoa. Só que isso tem que estar, né, na minha mente, eu tenho que vestir isso tem que ser uma questão de consciência, porque senão isso vai me empatar sempre de caminho. Tá? Então, é para isso que tem esse slide. É você pegar e fazer uma análise crítica da sua postura em relação ao que esses sabotadores oferecem. Tá? Por isso que eu trago sempre eles. E como pensar para mudar as suas estratégias? Porque lembre-se, o Santos Dumont ele foi fazendo mudanças. Ele fez, durante não sei quantos anos, que eu vou até procurar ver, mas ele fez várias mudanças no projeto dele ao longo dos anos para ele chegar no 14 bis. Né? Então, você entende o quê? Eu tenho que mudar isso aqui, eu tenho que mudar isso aqui, tem o como, né? Como que eu vou mudar e tudo. E isso tudo implica em aceitar. Porque se você tem um ego muito inflamado, se você tem um ego muito forte, você não vai aceitar com facilidade. Você vai ter muita dificuldade. Mesmo que a pessoa fale para você, mesmo que os argumentos sejam fortes, mas o teu ego vai ter dificuldade. Vocês sabem muito bem que todo esse problema que a gente passa com esse processo aí de aceitação e mudança é uma questão egocêntrica. Né? Você não quer aceitar. Eu não quero aceitar que eu tenho que mudar, que eu tenho que fazer de forma diferente. Então, eu teimo. Porque o teimoso, pode observar, as pessoas teimosas que vocês conhecem, são pessoas que têm um ego muito alto.
ele é teimoso, ele é birrento, eu vou fazer desse jeito e tal. Por quê? Ego. Então, quando você se vê querendo persistir, querendo atingir um objetivo, onde você precisa fazer estratégias diferentes, você precisa avaliar o que você pode fazer naquele momento com os recursos que você tem. Você precisa de aceitar aquilo. E essa aceitação é um processo complicado para alguns de nós. Tá? Então, em qual fase você está em relação a isso que você sabe que precisa mudar? Porque todo mundo sabe. No fundo, lá para a gente sabe. Mas onde que está? Em qual fase você está? Você está lá. Geralmente a gente está na negociação. Né? A gente fica ali na barganha. Não vou fazer hoje, não, vou tentar mais uma vez, vou tentar desse jeito e tal. Né? Em qual fase que você está? Essa também é uma etapa de reflexão mesmo para a gente. Tá? E o plano de ação seria o seguinte: no quadrante não gosto e não faço, da planilha, escolha pelo menos 3 tarefas para pôr em ação. Tá? Então, dessa daí que nós vimos lá, do não gosto e não faço, a sua listinha do não gosto, não faço, 3 tarefas que você iria colocar queria não, que você vai escolher. Se você quiser escolher todas, porque você acha que dá para fazer, ótimo. Se não, escolha pelo menos 3 tarefas e monte umas estratégias que dê para você fazer. Tá? Porque o que você não gosta e o que você não faz é o que está impedindo você de atingir o seu objetivo. Porque todas as outras, de alguma maneira, você tem como colocar em prática. Porque a que você gosta e faz, você já mantém. A que você não gosta, mas faz, mas você já está fazendo. Né? Você não tem problema com ela. A que você gosta, mas não faz, você pode tentar porque você gosta. Então, se é uma coisa que não é tão dolorosa. Não é dolorosa. Então, o que está te realmente impedindo de avançar exatamente o que você não gosta e não faz? Esse é o seu desafio, tá? A validação por escrito ou por fotos para a semana que vem, tá bom? Vou dar uma olhada já. E aí, a gente vai... Eu gostaria de ouvir por que foi bom ter participado da sessão de hoje. Eu acho que foi maravilhoso até para a gente renovar o nosso voto de persistência. Exatamente, isso que eu me senti. Tem hora que a gente fica meio bolinha murcha. Sim. Né? E você sente que você precisa persistir. Não é por você mesmo, é para o seu bem. Sim. Sim. É para o seu bem, é o processo. A persistência, ela fortalece o processo. Você não pode estagnar. Não. Porque o processo, ele tem andamento. Ele não pode estagnar. É exatamente isso que você falou. Você não pode estagnar. Você está em andamento, você está no processo, você está caminhando. E esse é o problema de quem não dá salto quântico na vida. Vê todo mundo evoluindo, mas a pessoa não evolui. Por quê? Porque ela está teimando. Ela não está usufruindo do processo. Depois não adianta ficar, puxa, eu podia ter... Exatamente. Tá? Então, eu gostaria que vocês colocassem nos comentários as impressões de vocês a respeito de tudo que foi falado na aula de hoje. Ok?